Oi, amigas, oi, amigos. Hoje eu vim falar um pouco sobre o abuso infantil, né? Quem já viu meu vídeo antigo sabe que eu passei por um abuso infantil. Então, eu fui uma criança cheia de traumas e carreguei eles, ainda carrego, mas eu não me deixo abater mais como antes. Às vezes, né? Tem gatilhos, mas a terapia tá aí pra isso. E eu, quando alguém falar pra você que lembra de alguma coisa de quando era pequenininho, bem pequenininho, é porque realmente ela lembra, alguma coisa marcou a vida dela. Eu lembro quando começou os abusos, eu tinha 3 para 4 anos. E a gente morava numa madeireira e várias pessoas da minha família moravam lá, cada um na sua casa. O dono da madeireira cedia casas para os funcionários. E a minha mãe falou: Carlinha, vai levar a marmita pra pessoa, né, pro fulano. Daí eu fui tudo alegre, tudo faceira levar a marmitinha. Foi o primeiro dia que ele passou a mão em mim. E naquele dia eu fiquei muito confusa, eu fiquei muito estranha. E nos outros dias eu tinha que levar marmita também. Só tinha eu de menina, de criança assim, lá dentro que pudesse levar no horário do almoço. E eu não tinha como escapar, eu levava. E eu era muito pra frente, né? Muito espertinha. E, e eu fui levar, tinha que levar a marmita. Todo dia, quando ele tava almoçando lá, essa pessoa, eu tinha que levar a marmita pra ele. E ele era uma pessoa muito meiga, sabe? Todo mundo queria muito bem ele era muito uma pessoa da igreja. E todo mundo gostava dele. Ele parecia ser uma pessoa excelente. E ele era uma pessoa muito importante pra mim. E as coisas começaram a acontecer. Daí a gente se mudou, meu pai saiu da madeireira. Então eu não tinha aquele contato diário mais com ele. Não teve a penetração, mas teve os abusos de outras formas. E quando a gente mudou, logo ele se mudou também pro mesmo bairro que a gente. E eu lembro de, às vezes, minha mãe viajava e como ela não podia levar todo mundo pra viagem, era eu, o meu irmãozinho e minha mãe e meu pai que morava junto. E eu tinha um irmão adotivo. E minha mãe não podia levar eu e meu irmão adotivo. Ela levava só o bebê na época. Porque não pagava passagem, né? E eu sempre tinha que ficar. Então eu passava da escola, ia nessa pessoa, na casa dessa pessoa, desse casal. E eu almoçava. Se a esposa não estivesse lá, ele aproveitava. Eu tinha medo de contar, porque ele falava que eu ia apanhar, porque ninguém ia acreditar em mim. Porque ele era evangélico, porque ele era uma pessoa querida. Ele era uma pessoa que todo mundo
tinha muito respeito, muito, todo mundo respeitava muito ele. E com a carinha dele, ninguém dizia que ele fazia o que ele fez. E eu lembro um dia que eu tive que chamar ele pra ir pra igreja. E ele me pediu perdão. E eu já tinha 9 anos. E ele me pediu perdão. Ele pediu perdão nesse dia. A gente foi pra igreja. E na madrugada meus parentes foram em casa avisando que ele teve um derrame e paralisou todo o lado esquerdo do corpo dele. Então ele passou uns 20 anos sofrendo. Ficou de cama. Bem no final, eu não tinha coragem de ver ele, né? Eu tinha medo depois que eu cresci. Tinha nojo, medo, nojo de mim. E a última vez que eu vi ele, eu já tinha minhas filhas gêmeas. E ele queria conhecer elas. Eu levei porque ele tava já próximo a partir. E ele falou que não precisava ficar com medo, que ele não faria nada pra elas. E eu só respondi: eu não sou a minha mãe, eu sou outra mãe. E jamais isso aconteceria. Jamais. Desculpa. E eu passei muito. E quando eu contei, a pessoa mais importante que eu falei não acreditou em mim. Ela falou que era mentira, que eu tava sonhando, que eu tava inventando, que não era. Porque essa pessoa, ela era muito amada, muito querida. E eu não menti. Eu não menti. Por causa de abuso, eu desenvolvi toque, depressão, ansiedade generalizada. Eu cheguei a tomar 18 banhos por dia, por me sentir suja. E a pessoa que não acreditou em mim, tipo, nem era sangue dela, né? Então vai um alerta pra você que é mãe, que é pai. Geralmente ele tá dentro da tua família, dentro da tua casa, é alguém próximo. Converse com seus filhos, expliquem as coisas, sabe? Eu expliquei para minhas filhas que hoje eu já tenho 23 anos. Eu converso com meus filhos, que um tem 14 e outro tem 12. Eu confio muito neles e eles confiam muito em mim. Então, ou se você tá vendo isso e passa por isso, procure ajuda. Procure ajuda, converse. Sempre vai ter alguém que vai estar ali pra você, pra te escutar. Procure ajuda psicológica e quebre esse ciclo. Não deixe se arrastar, porque você merece ser feliz. Beijos, tchau, tchau.